Alunas e alunos do Knapse, eu sou a Carol e nós vamos trabalhar juntos língua portuguesa aqui no canal. Essa é mais uma aula sobre classes de palavras. O assunto de hoje é pronome. Então, no final dessa aula, você tem que estar sabendo identificar um pronome e saber que tipo de pronome a gente está falando. Se você assistiu às outras aulas, você vai lembrar que o pronome também faz parte do grupo nominal, junto com adjetivo, substantivo, artigo e numeral. Então, o pronome ele vai estar andando sempre com o substantivo, fazendo uma referência a ele. Definir pronome não é muito fácil. Pronome é a classe gramatical ou a classe de palavra que vai fazer uma referência ao substantivo. Ele pode substituir o nome ou ele pode aparecer junto com o nome, trazendo outras ideias para esse nome. Então, o pronome ele é meio que um assessor do substantivo. Você quer achar o nome? Procura o substantivo. Se você não está conseguindo achar o nome, provavelmente o pronome está no lugar dele. O pronome tem vários tipos, a gente vai dar muitos exemplos para vocês entenderem melhor. Mas vamos começar com um bem simples, um emprego de um pronome. Elisa caiu, ela ficou envergonhada. Eu tenho um nome aqui no comecinho, Elisa. Elisa caiu. E aí eu continuo falando, ela ficou envergonhada. Tá vendo essa palavra ela aqui? Você percebe que ela tá retomando Elisa? Ela tá fazendo uma referência ao nome que eu citei anteriormente. Mas eu não tô citando ele diretamente de novo. Então essa palavra ela aqui é um pronome, percebe? Ela ficou no lugar do nome. Primeiro caso de pronome que a gente vai ver é o pronome pessoal. O pronome pessoal, ele vai ser a palavra que vai indicar qual a pessoa do discurso. E ela vai aparecer no lugar do nome. Lembra das pessoas do discurso? Só pra gente revisar um pouquinho aqui, busca na sua memória. Primeira pessoa eu, segunda tu, terceira ele, você, certo? O pronome pessoal, a gente vai ter caso reto e caso oblíquo. O caso reto vai ser quando esse pronome exercer a função de sujeito da frase. A gente vai ver isso mais pra frente, mas só para citar aqui, para você lembrar quando a gente falar de sujeito, resgata da sua memória aí que o sujeito é aquele termo essencial da oração que vai ter muito a ver com a função do verbo, com a ação do verbo. Muitas vezes ele vai fazer a ação do verbo ou ele vai sofrer a ação do verbo. A gente vai ter também o caso oblíquo. No caso oblíquo, o pronome ele vai fazer a função de complemento verbal ou complemento nominal. Resgata de novo da sua memória. O complemento verbal é aquele termo da oração que vai ajudar a completar o sentido do verbo. E o complemento nominal vai completar o sentido do nome. Vamos partir para os exemplos. Ele corre todos os dias. Cadê o nome dessa frase? Eu procuro o verbo e eu acho ele. Quem está fazendo a ação do verbo? Ele. Então, ele é o sujeito. Ele não está indicando um nome, mas ele é um pronome, tá vendo? Eu tô falando de alguma pessoa e eu uso a palavra ele, que é mais genérica, mas nesse contexto aqui, ela tá indicando alguém. Seria quase a mesma coisa que eu escrevesse João corre todos os dias. Só que aqui eu usei um nome mesmo, tá vendo? A frase é igualzinha, só que aqui eu usei um nome, especificando bem a pessoa que eu tô falando, e aqui eu usei ele, que ele pode estar bem específico, dependendo do contexto, mas eu não estou usando diretamente um nome, senão seria substantivo. Agora do caso oblíquo. Comprou-me bombons. O pronome está aqui. Tá vendo que esse pronome ele está indicando qual é a pessoa do discurso? Aqui está falando da primeira pessoa. O que ele quer dizer com isso? Que comprou bombons para mim. Esse me tem esse sentido de para mim, tá vendo? E ó, complemento verbal, ele tá ajudando a dar sentido pro verbo. Comprou bombons pra quem? Pra mim, certo? Tem um tipo específico de pronome oblíquo que é o pronome reflexivo. Esse pronome vai indicar que a pessoa, ela faz a ação do verbo, mas ela também sofre a ação do verbo. Olha só, estou me olhando no espelho. Olha o pronome aqui, me. Tá vendo? Eu não tô achando o nome que tá relacionado a esse verbo, mas tem esse pronome. Então, ele tá no lugar do nome. E ele tá indicando a pessoa, é a primeira pessoa, sou eu. Eu estou me olhando no espelho. Eu tô fazendo a ação de olhar, mas eu tô sendo olhada por mim mesma. Tá vendo? Pronome reflexivo. Ela se machucou jogando bola. Mesma coisa.
Aqui eu tenho o pronome ela e depois eu tenho o se aqui, que está indicando que ela fez a ação de machucar ela mesma. Então, a ação que ela provocou recaiu sobre ela. Esse é o pronome reflexivo. Um caso específico de pronome pessoal é o pronome de tratamento, que é o Vossa Alteza, Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Apesar desse pronome ser todo chiquetoso, quando você for fazer a concordância com o pronome, você vai fazer como se você estivesse falando, tratando a pessoa por você. Olha aqui. Espero que Vossa Excelência saiba que lhe apoiaremos. Eu tenho aqui o pronome Vossa Excelência. É super formal, né? Mas o verbo e o lhe estão na terceira pessoa. É como se eu estivesse tratando a pessoa por você. Olha, espero que você saiba que lhe apoiaremos. Apesar de ter o vossa aqui, não é saibais que vos apoiaremos, percebe? É saiba que lhe apoiaremos. Aqui embaixo é a mesma coisa, mas eu só quis ressaltar que, ó, o sua também pode ser usado junto com excelência e ele é terceira pessoa. Outro tipo de pronomes são os pronomes possessivos. Esses pronomes eles vão aparecer junto com o nome e eles vão indicar a pessoa do discurso, só que além disso vão trazer consigo a ideia de posse. Olha esse exemplo. Sua caneta caiu no chão. Eu tenho um substantivo aqui, tá vendo? Caneta. Olha antes dele aqui, aparece a palavra sua. Sua tá trazendo um sentido para a caneta, tá falando que ela é posse de alguém. No caso, alguém na terceira pessoa, sua, certo? O pronome possessivo, ele pode aparecer também com outros sentidos. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos, para você ficar esperto. Cuidado com a chuva, minha filha. Olha um possessivo aqui, minha, tá vendo a ideia de posse? Só que aqui não é só tá falando que a filha é da pessoa que tá falando. Muitas vezes pode nem ser a mãe que tá falando isso. Pode ser outra relação, mas esse mim aqui, ele tá trazendo uma ideia afetiva. Ela já tem seus problemas para se preocupar com isso. Eu tenho um possessivo aqui, ó, seus. Só que, olhando o sentido da frase, tá vendo que eu tô trazendo uma ideia de inespecificar quais são os problemas? Eu tô falando que ela tem problemas, mas eu não quero especificar quais são. Então eu uso esse possessivo meio vago aqui, ó, seus. O professor deve ter seus 70 anos. Aqui de novo eu tenho seus, só que aqui a ideia de aproximação, tá vendo? Eu não sei mais ou menos, eu não sei exatamente a idade que ele tem. Eu sei que é mais ou menos 70 anos. E o último, seu Nicolau está esperando. Outro possessivo seu aqui. Mas eu não tô falando que o Nicolau é de alguém. Aqui é no sentido de senhor. E quando o seu aparece no sentido de senhor, ele não é um pronome possessivo. Próximo, pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, ele vai auxiliar o substantivo no sentido de localizar esse substantivo. Olha só. Não gosto daquele sujeito. Olha esse pronome aqui, daquele. O nome que eu tô me referindo é o sujeito. O sujeito aqui é um substantivo, certo? Quando eu digo daquele, é quase como se eu estivesse apontando para a pessoa, falando, ó, daquele sujeito ali. Então, eu tô localizando espacialmente esse sujeito. É um pronome demonstrativo. Dentro de pronome demonstrativo, tem alguns tipos que a gente se confunde um pouquinho. Olha esses exemplos. Já tenho este livro, já tenho esse livro, já tenho aquele livro. Você percebe que este, esse e aquele são palavras que estão assessorando o substantivo que está vindo depois? Então, eles são pronomes, tá vendo? Eles estão andando junto com o substantivo e estão trazendo um sentido para esse substantivo. Este, esse e aquele estão localizando espacialmente, né? Aquele é mais fácil, a gente sabe que ele está longe de quem está falando, mas ele também está longe de com quem você está falando. Então, seu amigo está aqui do lado, você fala aquele. Este, esse é o que gera mais confusão. Este, quando eu falo já tenho este livro, significa que ele está perto de mim que estou falando. E quando eu falo já tenho esse livro, significa que ele está longe de mim que eu estou falando, mas ele pode estar perto de com quem eu estou falando. Certo? Próximo tipo de pronome, pronome
indefinido. Esse pronome ele vai aparecer antes do substantivo, então ele vai dar um sentido para o substantivo, mas de indefinição. Olha os exemplos. Você tem alguma bala? Ó, meu substantivo bala aqui. Antes dele tem essa palavra alguma. O alguma tá trazendo uma ideia de qualquer bala. Eu não quero uma bala específica, eu quero qualquer bala que você tiver aí. Estou com pouco dinheiro. Olha o meu nome aqui, dinheiro, meu substantivo. Olha essa palavra antes dele, pouco. A palavra pouco tá trazendo para o dinheiro um sentido de... Eu não quero dizer que eu tenho só 50 centavos. Eu tô com pouco dinheiro. Eu não especifico quanto, mas é pouco. Então, é um pronome indefinido. Conseguiu se lembrar de algo? Olha algo aqui. Essa palavra, ela tá querendo dizer, você lembrou de alguma coisa? Qualquer coisa, não importa o que você lembrou. Eu quero saber se você lembrou de algo. É inespecífico, é indefinido. Outro tipo de pronome que talvez seja o pronome que mais aparece, que seja o mais importante, é o pronome relativo. O pronome relativo ele vai retomar um termo já anteriormente citado e ele vai relacionar duas orações que antes eram separadas. Como assim? Olha esse exemplo. Escutei uma música, a música era muito boa. Eu tenho aqui duas orações separadas. Ambas estão falando da música. Agora, em vez de eu falar, escutei uma música, a música era muito boa, eu posso dizer isso dessa forma. Escutei uma música que é muito boa. Que aqui é um pronome relativo, tá vendo? Ele retoma o nome que eu falei antes, o substantivo que eu falei antes, que é música, e ele transformou essas duas orações em uma oração só. Certo? Para pronome relativo, que ele é um pouquinho mais complicado, tem um truque. Se você tiver na dúvida se o que é um pronome relativo ou se outra palavra é um pronome relativo, você pode substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, porque essas palavras elas são exclusivamente pronomes relativos quando elas aparecem. Então, vamos prestar atenção aqui no truque. O gato que te falei está ali. Então, eu vejo um que aqui. Você já está esperto, você sabe que o que pode ser pronome relativo. Tenta substituir. O gato o qual te falei está ali. Continua fazendo sentido, tá vendo? Não mudou o sentido da frase. Então, esse que é pronome relativo. Olha a outra palavra. A festa onde iremos é nessa casa. Olha essa palavra onde. Tá vendo? Ela tá tentando situar a festa aqui. Será que esse onde é um pronome relativo? Vamos ver. A festa a qual iremos é nesta casa. A qual substituiu bem, então esse onde é pronome relativo. Outro pronome relativo é o cujo, cuja, cujos, cujas. Você pode usar o cujo, você pode usar o cujas, mas ele tem uma particularidade na concordância. Olha, este é o homem cuja filha passou no vestibular. Então, cujo ele vai ficar entre dois termos, relacionando esses dois termos. E ele sempre vai concordar com o termo que aparece depois. Então, homem cuja filha, o termo que vem depois está no feminino, o cuja feminino. Queria ler uma história cujo assunto seja fantasmas, tá vendo? O homem a qual filha passou no vestibular é que eu consigo substituir. Aqui também. Queria ler uma história o qual assunto seja fantasmas. Cujo assunto seja fantasmas. Eu estou concordando com o assunto que vem depois, que está no masculino. Último tipo de pronome que a gente vai ver são os pronomes interrogativos. Eles vão assessorar o substantivo no sentido de dar um sentido para a pergunta que ele está fazendo, que é a pergunta relacionada ao substantivo. Então, esse pronome vão dar a ideia de direcionamento da pergunta. Olha aqui. Quem virá para a festa? O quem tá querendo dizer quais pessoas virão para a festa, tá vendo? Aqui eu não tenho nenhum substantivo explícito relacionado à pergunta, mas o quem sozinho tá me dizendo o sentido dessa pergunta. Outro aqui, que dia você está disponível? Olha o pronome interrogativo. Aqui eu tô querendo saber qual dia você vai estar disponível, tá vendo? Ele tá assessorando o dia, dando um sentido para essa pergunta.
Quantos ou quantas? Quantos salgados devemos comprar? Qual a quantidade de salgados, que é o elemento central da minha pergunta aqui, a gente deve comprar? Então, a pergunta está relacionada a salgados e o quantos direciona essa pergunta. Qual cor você prefere? Qual outro pronome interrogativo? Qual cor você prefere? Então, estou relacionando esse qual com cor para minha pergunta fazer sentido. Então, essa foi a nossa aula de pronome. Se você gostou, clica no joinha ali embaixo, deixa sua dúvida nos comentários, entra no nosso site, acessa os textos estão de uma forma um pouco mais completa. Curte a nossa página e até a próxima aula.